Eu nasci em 55, no Glicério, fui criado no Vado Ribeiro, aqui pertinho, Eldorado Paulista. Eu estudava bastante. Escola pública, toda molecada estudava, né? Eu estudei, na minha época era muito boa a escola pública, né? Bem que é uma diferença meio grande, eu tô com 67 com a tua idade. Eu nasci em 70, mas eu tenho 39 anos porque eu não sei fazer conta. Mas eu nasci em 70. A diferença é 15 anos, tá? E era diferente o ensino. Certo. Todos meus irmãos já chegaram alfabetizados na escola. Hoje ainda, né? Quantos irmãos? No total 7. 7 irmãos. Um atrás do outro. Mas era assim, as famílias eram grandes. Meu pai tem 9 irmãos, minha mãe também tem 6. A turma não relaxava, não. Tinha televisão, né? 6 meses, 8 meses depois. O espaço era muito pequeno. Já vi uma nova gravidez aí. E aí, às vezes, no mesmo ano tem dois irmãos. Acontece. Caramba. Mas tudo bem, era natural. Até que não era família muito grande, 7. Era comum 10, 12, exato. 15. Tá, com o tempo foi diminuindo isso aí. Hoje em dia... a média está em 2 ali. 1, 2, 3 no máximo, né? Exato. Era diferente. Era uma vida muito saudável. Não tinha esse conforto que nós temos hoje em dia, não tinha celular, nem telefone tinha, na verdade, né? Você televisão também. Isso que eu ia falar. Você pegou a fase pré-televisão. Era rádio, o pessoal se reunia em volta de rádio? Rádio. Tinha rádio. Eu ouvia muito o programa na beira da Tuia, Tunico Tinoco, às 18 horas. Quando era jovem, era comum. Eu ouvia a Copa de 66 no rádio. Eu era novo, ainda tinha 12 anos de idade, mas 16 anos, mas no rádio. Então era diferente, mas lógico, você não sentia falta do que você não tinha. Você não tinha celular, você nem sabia o que era. Mas era uma vida de brincar na rua? Brincar na rua, descalço. Carrinho de rolemã, soltar pipa, fazer pipa. Fazia pipa? Futebol fazia também. Rabiola com saco de lixo. Fazia um chamava de Maranhão também. Maranhão? A pipa tinha o nome de Maranhão também. Eu já ouvi vários nomes. Como que chamava pra você? Cacheta? Tinha pipa e tinha capucheta. Capucheta de jornal. Papagaio? Jornal em linha. Ah, é? Tá. Então era isso aí, era uma pelada de futebol. A molecada muitos fazia um bico ali de engraxar sapato. Meu pai me conta isso também, de ele engraxava na saída. Eu pescava muito no Eldorado Paulista aqui, em média 3 dias por semana eu ia pescar. A gente ganhava a vida da gente. Raramente pedia dinheiro pros pais, né? Teus pais faziam o quê, né? Meu pai era dentista prático. Ou seja, se eu sorrisse perto dele, ele debulhava a tua boca. Né? Era comum. Não era comum você fazer obturações. Arrancava mesmo, era muito comum. Você vê as fotos antigas, né, pessoal? E meu pai era muito querido por isso. Meu pai também era dentista, também era protético, né? Fazia dentaduras. E em Eldorado, onde ficou por muito tempo, não tinha outro dentista lá. Ou melhor, nem ele era dentista, né? E ele cuidava da vida da gente assim, todo mundo foi educado, não passamos grandes necessidades. Porque para criar 7... Não, mas foi tranquilo. Série pequena você vivia bem melhor. E não era demérito nenhum você ir no açougue e comprar uma cabeça de um boi para abrir no machado para fazer bolinho de miolo. Tá? Exato. Ou a molecada ia cortar flor de abóbora também no lixão para fazer bolinho. Flor de abóbora, bolinho, flor de abóbora. Hoje nunca mais ouvi falar disso aí. Nunca ouvi falar também. Mas era coisa da época, né? Teve Guerra de Mamona? Guerra de Mamona. Lembra sim. De espada também. Apanhou muito? Um pouco. Eu apanhei muito da minha mãe, cara. Porque era uma época que... Até porque a gente não dava mole. Quem era jogava pesado em casa era meu pai. Então, o meu era minha mãe. Perto dele você não dava mole. Ele olhava já. Sim, mas a molecada estudava. Era uma época diferente. Os professores eram muito queridos. Exerciam uma autoridade exemplar em sala de aula. Esse cantável nacional. Como eu disse para você. Mesmo, tinha. Até na minha época tinha que cantar o hino nacional no colégio. Você já chegava alfabetizado e o dever de casa você fazia. Tanto é que eu não tive cursinho nenhum, né? E prestei concurso para escolas militares e fui aprovado. Então, mas quando te perguntavam o que você queria ser quando crescer, você tinha alguma ideia? Com 15 anos de idade eu me apaixonei pelo exército. E daí, mas tinha alguém na família? Não. Eu fui o primeiro militar da família. Tá? E me apaixonei porque o exército esteve na minha cidade em 1970 e a gente vendo o pessoal fardado, a molecada tinha 15 anos de idade, né? Gostei daquilo e daí me interessei, prestei concurso e segui a carreira. Fiquei total 15 anos no exército brasileiro. E foi uma vida sempre difícil, a vida de Tem militar. umas fotos aí que a gente foi atrás, tem aí? Vai colocando aí, de repente ele vai comentando aqui. Eu acho que eu vi algumas coisas da infância. Então,
E depois entrei na política, fui 2 anos vereador, depois fiquei 28 anos como deputado federal quando me elegi presidente. E ninguém acreditava. Até em casa mesmo, quando eu falei que viria candidato, foi em 2014. E essa foto aí, vamos ver. Essa aqui é na academia. Cadê Resende. você? Cadê você? Aqui. Aí é 2º ano, tô aqui, ó. Esse magrelo do meio certinho, né? Ah, do meio? Aumenta. Aí. Aí é uma partida. Dá para o pessoal de casa ver também? Tá. É o 2º ano da academia, isso foi em 75. Eu estava no time de basquete. Eu fazia tudo, né? Tudo? Futebol, basquete, tentato militar, corrida de fundo, só não era velocista. O resto fazia tudo. Polo aquático. Era um atleta bom, vamos assim dizer, né? Depois fui atleta das Forças Armadas, de pentatlo militar. Pentatlo? É 5 provas. É tiro, pista, corrida de 8 km, lançamento de granada e natação. Natação com obstáculo. É típico da carreira militar. Não tem nada aqui fora, não. Mas quando você entra na carreira militar, qual que é a projeção que você faz lá dentro, de crescer lá dentro? Existe não, lá o que acontece? Você, uma vez terminando funciona? a academia em Resende, você é declarado aspirante oficial, depois tem uma carreira até o posto de coronel. Dali para cima. Você pode ser até coronel? Até coronel é praticamente garantido. Né? Dali para frente, afunila muito e não tem espaço para todo mundo ser oficial general. Entendi. O que é natural. E cada turma, em média, 4 chegam ao final da carreira, que é general de exército, né, com 45 anos, 46 de serviço. Depois, a princípio... Vai colocando foto, tá? Depois, a princípio, vai para casa. É a carreira... Certo. Como e esse era teu plano inicial? Foi esse plano. Política não era... Não passou. Não, nunca passou. Foi sem querer. Eu dei uma declaração na revista Veja. Isso aí Esse é? E na minha fazenda, Quirongose, Eldorado Paulista. Eu e meu irmão mais velho aí. Eu devia ter aqui talvez uns 8 anos de idade aí. Tá com uma... Qual que é você? Eu sou da esquerda, mais baixinha. Tá. Meu irmão mais velho. Até que eu tava bem arrumado, né? Não, e a calça com a canela aparecendo, né? Eu confesso que essa foto há muito tempo eu não lembrava dela. Tá? Olha, mas é o senhor mesmo. Sou eu mesmo, esqueci a esquerda aqui. Tá ali um sapato, deve ser algo parecido com uma botina, né? O meu irmão tá com chinelo de dedo. Será que é um quichute? Tá até aberto aqui na frente. Parecido com mas quem tinha um quichute era... Não, quichute era o sonho, né? Bamba maioral também. E tinha a diferença do pessoal que amarrava na perna e o que amarrava embaixo, né? Eu aprendi a dirigir na fazenda com um trator Valmete e um Martin Ferguson. Também ajudava lá um capataz que arava a fazenda. Meu pai era administrador da fazenda. E olha a coincidência. Aqui tinha um dono da fazenda. Certo. Aí em cima tinha um morro, uma casa muito grande. E um dos hobbies desse dono da fazenda, o nome dele é Jorge Alves de Lima. Sei. Ele caçava na África leões, elefante. E fiquei lá, meu pai ficou uns 2 anos lá. Ouvi raras vezes. Mas o que? Seu pai trabalhava para ele? Trabalhava como administrador de fazenda. Entendi. Tá? E obviamente conhecia ele ele ia lá 2, 3 vezes por ano. E a casa dele é muito bem imobiliada com ornamentos de animais, né? Pele de leão, etc. E por coincidência, o ano passado nos descobrimos e eu fui visitá-lo. Ah, é? Mora em São Paulo. Tá vivo então ainda? Mora em São Paulo, tá vivo. Me deu de presente o rifle que ele caçava leões na África. Né? E ele, obviamente, ficou feliz em me ver, lembrava muito pouco de mim. Eu lembrava mais dele do que ele de mim, né? Hoje deve estar o quê? Deve estar com mais de 90. Caramba. Eu estou com 67, mais de 90. Então foi um encontro bacana. E recordações, coisas que acontecem na vida da gente. Quem diria ele, o filho do empregado de uma fazenda dele, chegar à presidência da República. As coisas acontecem. Exato. Na vida da gente, né? Eu mesmo... Nessa linha temporal, então, presidente, quando você vai para essa carreira militar, quanto tempo você fica lá? Não, você fica no mínimo 30 anos. Tá. Você pode requerer aposentadoria. Agora são 35 anos no mínimo. 35 anos. Tá? Lógico, quem prossegue na carreira, vai ser general, de brigada, divisão, exército, pode ficar até mais 12, né? Entendi. Depois tem a aposentadoria compulsória e vai embora de vez. Então a pessoa trabalha, quem chegou ao último posto, em média 46 anos de serviço. Se aposenta, né? Vai para a reserva remunerada. E quais são suas lembranças dessa época aí? As lembranças maiores foi na fronteira. Eu tive em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Porque vocês eram mandados para algumas missões? Você paga uma cota de fronteira. Você é obrigado a pagar obrigado aí, né? Eu cheguei lá, aí também estava numa pista de pentatlo militar, aí fazendo uma pista aí.
Era magrinho, pesava... Magrinho pra caramba. Eu acho uns 20 quilos. Estou com 90. 90? Tinha 70 quilos no máximo, hein? Caramba. Tá? É uma vida muito saudável, né? Bacana. E o tempo passa, o tempo voa. Você tem atividade. Mas você falou da fronteira, vocês vão... Na fronteira eu encontrei muita gente da reserva não, mais antigos, porque era um local que servia de castigo muitas vezes a fronteira. Então você encontra gente de todo tipo lá. Então a grande experiência foi na fronteira. Quando eu cheguei na minha cidade, lá em Newark, você tem uma pasta, né? Chama-se pasta de alterações, onde tua vida está ali. Eu apresentei para o subcomandante no dia seguinte. Ele me chamou, né, juntamente com o comandante, e falou: opa, você tem curso de eletricidade. Eu tinha feito um tempo atrás curso de eletricidade pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Dei azar, entrou na representação. Quando cheguei lá, entrou nas alterações, e não tinha energia elétrica da rua, eram motores diesel. E eu passei a ser o chefe da usina. Além das atividades normais de tenente de artilharia, passei a ser o chefe da usina. E os motores estragavam, né? Daí entrava em pane exatamente toda sexta-feira. E passava com a soldadesca, sábado e domingo. Era coisa velha? Era velha. E passava sábado e domingo consertando a pane. Mas então, se eu tiver um problema elétrico aqui, eu posso te chamar? Eu estou muito tempo, já tem uns 40 anos. Tem aqui o nosso eletricista, por acaso, está até aí hoje, né? Hoje o Ronaldo veio aí. Por aí. Tem 40 anos que eu não mexo com isso, então eu desaprendi muita coisa, esqueci, né? Mas são lembranças da gente. Exato. Eu, por exemplo, fui colaborador do jornal Estado de São Paulo, nos anos 70. Eu fazia palavras cruzadas, tá? Fazia e mandava para o Estado de São Paulo. Você criava a palavra cruzada? Mandava para o jornal Estado de São Paulo e eles publicavam. Eita, por coincidência. O pessoal pesquisou, aí a gente foi atrás. Tá aí Jair M. Bolsonaro. Isso quando eu Mas fiz... porque era uma paixão sua fazer história? Olha só, eu aprendi eletricidade, tinha dificuldade em português. Então o IUB, Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, me deu um pouquinho mais para cá. Me deu essa oportunidade de aperfeiçoar meu português. O que é a vantagem nesses cursos? Você tem que começar do zero. Tem gente que quer começar lá em cima. Sei. Primeira lição, artigo masculino definido singular. Eu começava assim. E você... Até hoje eu lembro das preposições, ante, até, após, com, contra, desde. Então você vai, conjunções, etc. Você vai aprendendo. E aí procurar sinônimos, né? É o que demonstra o conhecimento em palavras cruzadas. Você pode ver, quanto menos casas mortas, mais difícil Casa morta são essas, são tipo X, os quadrados escuros. Ali no meio são 5 casas mortas, no meio são 5. Certo. 5. Mais 2 casas, 9. Então 9 casas mortas é uma palavra cruzada difícil de ser montada. Então, deve ter uma técnica aí de... Não, aí é como se jogar xadrez. Porque você... Você joga, por exemplo, você pega uma palavra qualquer que você conheça, obviamente, joga na linha que tem mais letras. Certo. E a partir daí você vai montando. Você faz uma palavra grande, tipo Constituição, isso, e coloca... E aí você vai cruzando as palavras... Daí você vai montando. Qual palavra com C cedilha pra ela bater aqui? Então são... Eu era uma época que era viciado nessas palavras cruzadas, assim. Isso aí no jornal, então? É o Jornal Estado de São Paulo. Mas isso era pago? Não pagava nada, muito pelo contrário, né? Como assim? Era uma contribuição da nossa parte. Tá? E todo mundo queria aparecer ali. E tinha mais gente que... Essa parte não era o jornal que fazia. Eram os leitores. Eram os leitores mesmo. Leitores ou até os voluntários, né? Eles faziam a devida depuração no jornal e publicavam. E eu entregava o jornal também, eram uns 30 jornais que eu entregava por dia. Entregar tipo em casa? Isso, em casa? Em Eldorado Paulista, o ônibus chegava por volta de meio-dia, 1h. Eu recebia, montava e entregava. E o dia que tinha a palavra cruzada, eu não entregava, a pessoa batia na porta, falava, na página tal tem o nome de Eldorado Paulista. Por essa eu não esperava. Caramba. Então eu aprendi o português, além do IUB, também por aí. Exato. E obviamente aprende. O português fica, né? Muita coisa fica. Você esquece alguma coisa, você... Minha mãe é professora de português, né? De escola pública. Então, eu recebia todos os livros em casa. Eu tenho uma relação muito assim, escrevo. Mas o senhor era de fazer redação, escrevia coisas, como que é? Você quando presta um concurso público, prestei para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, tem redação. Tem tudo, tem redação. A parte de matemática, tudo. Geralmente é o básico. Esse é uma... O que é isso aí, meu Deus do céu? Essa é uma das redações. A gota d'água é uma redação. Então, mas o que você gostava mais de matéria... Não era muito chegado em redação, foi mais para exatas, matemática, física, química. A praia era mais... Era mais matemática, mais exatas aí.
Então aqui não sei... Mas a prova para entrar no exército é um pouco de tudo ou pesa mais uma coisa ou outra? Não, um pouco de tudo. Geralmente é português, matemática, conhecimentos gerais, né? Aí incluído aí física, química, uma coisinha ali. E é uma prova seletiva. Não é uma prova tão difícil, mas é muito seletiva. Entendi. Então... Mas como que é? Você ficava interno? Você só saía à noite? Não, eu estudava em casa. Na minha cidade tinha uma biblioteca pública, eu era um dos poucos alunos que frequentavam a biblioteca. Estudava na enciclopédia Barça. Às vezes você levava horas para achar uma matéria. Hoje em dia você... Na internet, em segundos você acha. E quem não tinha Barça tinha que ir na biblioteca. Na biblioteca. E custava caro. Poucas famílias... Barça esquece, eu não tinha Barça em casa. Era uma coleção vermelha, né? Poucas famílias tinham a enciclopédia Barça em casa. E geralmente quem tinha uma estante na sala. Para chegar para mostrar. Tu vê lá que tinha lá a enciclopédia Barça lá. Exato, eu lembro disso. Xerox não tinha nada. Você tinha que ir lá e copiar. Fazer a lição e tal. Tinha também quadro de honra. O quê? Cada bimestre... tinha umas matérias, né? Que os 3 melhores alunos entravam no quadro de honra. Geralmente eu frequentava todo o quadro de honra da escola lá no ginásio de Eldorado Paulista, né? E você é palmeirense, eu sou corintiano, tô triste hoje, fazer o quê? Eu fiquei isentão hoje, tá? Não fala nada que eu ainda tô puto ainda com ontem, com a gente quase ganhou. Então eu fiquei triste quando o Palmeiras saiu fora. Exato. Se não me engano, foi o Atlético Paranaense que tirou o Palmeiras fora da... Não tô lembrando. Foi isso, né? Foi isso. E agora vocês têm, no dia 29, o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Não, mas aí eu sou flamenguista, eu sou do time que perdeu, né? Olha lá o cara comemorando. E o futebol? Você ia no estádio? Nunca. Meu tempo de moleque, fui quando frequentei a Escola Preparatória de Cadeia do Exército em Campinas. Já fui no Brinco de Ouro. Ah, tá. E Brinco de Ouro da Princesa. Da Princesa, o Guarani, jogo também a maioria da minha família em Campinas é torcedor da Ponte Preta, né? É mesmo? E por coincidência, o presidente da Ponte Preta naquele tempo era o Coronel Petenar, né? E que frequentava Eldorado Paulista. Entendi. Em algumas formaturas, era convidado para Paraná. Eldorado Paulista é perto de Campinas, não é? Não dá. Você pega em direção a Curitiba. São Paulo, Curitiba, no meio do caminho. Tem uma... Mas qual outra cidade perto assim? Registro, uma hora. Perto de Registro. Depois Jacupiranga. Eu sou de Penápolis, é mais para Bauru e tal. É mais perto da minha cidade, onde eu nasci, Glicério. Isso, exatamente. Glicério, ali perto de Birigui, Penápolis. É que eu só nasci lá e depois já fui morar no ABC direto, mas sou de Penápolis, meu pai também, assim, penaponense e tal. E aí, me fala então nessa linha do tempo, quero entender assim, quando que acontece a política para o senhor, assim, como que aconteceu? Começa a ter um interesse? Aconteceu em 86, eu fiz uma matéria para a revista Veja. A matéria estava escrito ponto de vista, a sessão de cartas aos leitores, né? Tá. Eu não podia fazer, quando era militar da ativa, fiz. Paguei um preço por isso e depois resolvi entrar na política. Mas por que o senhor pagou um preço? Porque falou coisa que não podia Não, você não pode, o militar da ativa não pode dar declaração de imprensa, não interessa qual seja o assunto. É regra, não se discute. É mesmo? Não se discute. Então, cometi uma transgressão disciplinar, mas ali eu comecei a aparecer e despertar um pouco mais para esse lado da política. Vim candidato a vereador em 1988. Como foi esse convite? Não, eu procurei o partido. Qual partido que era? PDC na época, Partido Democrata Cristão. O partido fez... Do Emael? Não. Não é o Emael não era PDC, não. Um democrata cristão, né? Ele passou a ser depois, foi para esse partido. Tá. No meu tempo não era ele, era outro cara que mandava lá. E o partido de 42 vereadores fez 2. Eu fui o primeiro mais votado. O segundo foi um coronel do Exército médico. E ali, 2 anos depois, me lancei a federal. E aí não saiu mais? 7 mandatos consecutivos, né? Quanto tempo, então, de política? 28 anos de deputado federal, 2 de vereador, 30, 15 de exército, 45. Atualmente, 3 de presidente. Eu tenho 48 anos de vida, né? Sem contar o tempo que teria aí como jornaleiro. Mas eu não computei, porque não tinha carteira de trabalho naquela época. Né? Naquela época era... Mas eu queria entregar jornal. Tinha mais moleque que era voluntário para entregar jornal. E essa disputa eu ganhei porque tinha uma bicicleta. Qual bicicleta? Barra Forte? Poxa, era uma... Eu lembro, tinha um parapeito na frente, né? Sei. E era uma roxa, tá? E era uma bicicleta bastante naquela forte, época, não. Era bastante forte. Pesada. Pesadona, né? Não tinha marcha, não. Exato. Então ajudou isso aí.
o responsável de Eldorado me encarregar de entregar jornais lá. E quando que pintou essa ideia de posso ser um presidente ou isso não fazia parte da sua... Era uma coisa muito grande. Assim, obviamente. Porque... Ou todo mundo que começa na política pensa nisso? Não, né? Não. Para o bem ou para o mal, é um aprendizado dentro da Câmara dos Deputados. E quando eu cheguei em 91 lá, há pouco tempo tinha saído o Figueiredo, havia uma marca muito pesada contra os militares. Eu encontrei dezenas de anistiados, ex-guerrilheiros, essa turma toda, né? E quando me viram como capitão lá, olharam e devem ter pensado, opa, carne fresca na área. Entendi. Vamos pra cima desse cara. E eu peitava os caras, tinha muita confusão. Que tipo de confusão, assim? A esquerda sempre bateu no período militar. A esquerda só vê defeito nos outros, não vê virtude em ninguém, não vê nada de bom em ninguém. Que esquerda era essa naquela época? É diferente de hoje ou não? Não. Quando eu cheguei já tinha o PT. O PT nasceu em 1980. Aquela época sindical, forte, era ABC. Era o PT, era o PDT. Certo. Partido Brizola. Tá, e a gente reagia, tá? Eu sabia um pouco da história, me aprofundei mais, conheci mais ainda e fiz esse contraponto dentro do parlamento. Tanto é que eles me processavam o tempo todo. Eu respondi uns 20 processos de cassação. Que tipo de processo? É tudo por ocupar a tribuna e esse exceder. Exceder é... Você falar demais. Segundo eles, falar demais. O senhor falando demais, que coisa estranha. Eu não consigo imaginar o... Eles achavam que o que eu falava era algo antidemocrático, atentava contra desde aquela época. Atentava contra a democracia. Esse pessoal de esquerda que era mais do que inspirado, treinavam em países como Cuba e para vir para dentro do Brasil aqui falar em democracia. Então eles sempre acusavam os outros do que eles eram, não é diferente isso aí, né? Isso persiste até hoje. Isso foi me dando uma certa projeção lá dentro. Comissão da verdade, na verdade uma comissão da mentira. Sei. A verdade deles. Então a questão ideológica era muito forte. Mas quem que era essa turma mais à direita ou mais conservadora na época? Não tinha muito direito. Tinha, né? Basicamente a esquerda que falava alto, dominava a esquerda dominava a imprensa, tinha uma grande aceitação por parte da imprensa, as suas propostas eram sempre bem aceitas. Não é diferente de hoje, né? Quem era contra estava errado. Então, eu era um contraponto ali muitas vezes, discutindo o período militar, quantas vezes, indo lá militar depor, e eu sozinho mostrando um pouco do lado o que foi o período militar, do lado de lá sempre potencializando que eles eram vítimas, perseguidos. Mas o tempo foi passando até que em 2014 a Dilma foi reeleita. Eu já tinha um conhecimento grande do parlamento. Segundo mandato da Dilma? Segundo mandato dela. Foi apertado, né? A votação. É esquisito, né? Tudo bem, deixa pra lá. Não, eu lembro que o Aécio chegou a comemorar a vitória, não chegou? Chegou em 2014. E aí deu um apagão, alguma coisa, e depois no finalzinho... Foi feita uma auditoria externa por parte do PSDB. A conclusão era que as urnas eram inauditáveis. Tá? Mas tudo bem. E daí em 2014, quando a Dilma foi reeleita, eu falei, para mim é muito cômodo continuar sendo deputado federal. Eu tenho que tentar alguma coisa, aparecer, dar minha opinião, etc. E comecei a sozinho andar o Brasil, conversando, vendo problemas, estudando, né? Identificando os problemas, possíveis soluções, e o que é muito difícil na política, né? Você vencer com verdade. E eu nunca me afastei da verdade. E quantas vezes eu fui aconselhado se você não prometer algo, como você viu agora há pouco aqui, um assessor meu falando aqui que eu tenho que falar dos meus compromissos para o ano que vem. Eu não vou falar, até porque os compromissos do ano que vem eu tinha que ter feito agora. Não tem cabimento, eu vou fazer isso, por que já não fez? Por quê? Mas tudo bem, te explica, porque nem sempre eu tenho recurso para tal. Entendi. Eu tenho um limite no orçamento. Comecei a andar e em 2016 já começava a ir mais gente me esperar nos aeroportos. Eu saía quinta-feira de Brasília na sexta de manhã, voltava no sábado para casa e foi num crescente. Chegou 2018, dia 6 de setembro, eu estava muito bem, crescendo demais, reconhecido no Brasil todo, milhares de pessoas me esperando nos aeroportos, comício. E a imprensa nunca divulgava nada, zero.
para o pessoal entender e a gente colocar numa linha do tempo, foi quando começou o Vem Pra Rua, né? O Vem Pra Rua vem nessa... Começou a aparecer depois o MBL, movimentos. Uma insatisfação geral sobre várias coisas. Muita coisa sobre o impeachment da Dilma Rousseff. Exatamente. Que foi acontecendo. Aconteceu em 2016 o impeachment dela. Como o senhor estava nessa época, assim? Eu era deputado, estava dentro do parlamento, votei, obviamente, pelo impeachment da Dilma Rousseff. A esquerda tentou se manter no poder a qualquer custo. Tem uma história aqui que eu não tenho como comprovar. Tá? O quê? Em 2016, né? Tivemos ali naqueles dias um atentado em Boston, numa panela de pressão, onde numa maratona morreu muita gente e o impeachment estava subindo a temperatura no Brasil. Tá? Foi na mesma época? E aqui foi levantado que havia possibilidade de um atentado terrorista acontecer em Brasília. Quem seriam os autores, né? Os interessados em permanecer no poder, que daí sobraria oportunidade para a presidente da República decretar estado de defesa. Essa defesa é algo anormal para uma determinada região e por tempo certo. Então houve essa possibilidade. Bem, e outras coisas aconteceram. Isso perto do impeachment? Perto do impeachment, sim. Então houve essa possibilidade. Eu discursei sobre isso porque mais de 200 deputados se inscreveram para discursar, era 5 minutos para cada um. E as sessões foram 2 dias de 24 horas cada um, tá? Todo discursando, discursei de madrugada, falei sobre essa possibilidade também. Não houve repercussão nenhuma, porque eu conheço a esquerda. Eu conheço a vida pregressa de muitos que estavam no poder, como a própria Dilma Rousseff. Tá? Ela pertenceu a grupos terroristas no Brasil, mas não é o caso a gente voltar tanto tempo nisso daí. Aconteceu o impeachment. Tá. Aconteceu o impeachment, eu já era pré-candidato, era um pouco conhecido pelo Brasil. Quais eram as forças que estavam emergindo contra o PT nessa época? Não tinha uma força contra o PT. Não tinha alguém concentrando isso aí. Até porque o PT e o PSDB estavam desgastados, bastante desgastados. Tá? O Temer, como era vice... porque o PSDB também tinha o Aécio, também com alguns problemas. Então o Temer foi o vice, houve o impeachment. O Temer não conseguiu deslanchar, porque problemas apareceram no governo dele também. Tem o seu legado, aí o teto de gastos, tem aí uma reforma trabalhista também, que não prejudicou nenhum trabalhador. Então ele tem os méritos, o Temer tem os méritos. Tem os méritos dele, mas ele ficou amarrado numa gravação lá no Palácio da Alvorada, que atrapalhou muito ele. 2 pedidos de abertura de impeachment contra ele foram rechaçados, mas atrapalhou muito ele. Depois chegou 2000 Mas o pessoal está reclamando. Chegou 2018 e sobrou quem? Sobrou o Haddad, do PT, até porque o Lula não estava preso, né? Tinha eu correndo por fora, tinha o Ciro, tinha a Marina, e tinham poucas novidades na praça, vamos assim dizer. A única novidade era eu. E eu também, como presidente. Além disso, eu tinha uma atuação forte dentro do parlamento, com pautas conservadoras, a esquerda o tempo todo desgastando os valores familiares, querendo aprovar a ideologia de gênero, entre outras coisas. A homofobia falou muito alto naquele momento, né? Eu não sou homofóbico, eu sempre defendi que as crianças em sala de aula não podiam ter aquela carga de material, né, que não era compatível com a idade e nem os pais queriam isso. Então isso me valeu muito o processo. Então essas pautas de costume, defesa da família, etc., contra a liberação das drogas, pesou bastante. Mas ao meu favor. Contra o pessoal, deixa não, se beijar. Sem problema, cada um cuida da sua vida. Quer beijar um cara, deixa ele beijar, né? Cada um cuida da sua vida, sempre foi assim. E eu sou até a favor de casamento gay também, porque por que só a gente sofre com casamento? Eles têm direito também a sofrer. Exatamente. Todo mundo tem direito a casamento. Como é que fica a lei Maria da Penha no casamento homo? É a mesma lei, né? Mas tudo bem. Em função disso tudo, o desgaste do PT, o desgaste do PSDB, eu comecei a crescer. Passei pelo primeiro turno, né? Tinha também um sentimento muito anti-PT, né? Uma coisa também, muita corrupção. Era uma coisa, a corrupção, coisa terrível, né? Que uma coisa é você ser presidente. A outra é como é que você vai administrar
essa máquina enorme que você tem pela frente. O Brasil é um país continental. O senhor tinha ideia? Ou não fazia ideia? Fazia ideia, mas não tão pesada. Apesar de 30 anos de vida pública, 15 exércitos, eu não esperava a barra tão pesada assim. Mas eu entendi que foi uma missão de Deus aquilo lá. Até pela minha sobrevivência, por eleição. Eu estava num partido que tinha 7 segundos de televisão. O meu gasto foi 2.400.000 reais em 2018. Isso muitos deputados ganharam um pouco mais do que isso do seu partido, do fundão, para disputar a eleição agora, dentro do Estado. Vamos falar da sua eleição, depois eu quero eu cheguei, assumi, montei o ministério e toquei o barco.